amores, aqui é a Prof. Janete, com mais um vídeo para vocês. Falar que eu estou morrendo de saudades, louca para acabar logo essa pandemia, né, para se estabilizar a situação do nosso país e a gente poder voltar a ter nossos encontros, nossas aulinhas, né, presenciais, porque não é igual, né, aula vídeo, mas por enquanto esse é o jeito, então vamos lá. Hoje nós vamos ter uma aulinha de língua portuguesa, tá bom? É um conteúdo que a gente já viu, mas vamos rever, tá? Para relembrar e depois eu colocar as atividades na plataforma para vocês. Nós vamos falar sobre números de sílabas. Para eu saber... Ah, professora, eu já sei o que é número de sílaba. Macaco tem 3 sílabas. Ah, tá bom, mas e o que é uma sílaba? Como que eu sei o que é sílaba? A sílaba, gente, ela é um conjunto de fonemas que saem um único som quando a gente pronuncia, tá bom? Por exemplo, quando eu falo assim, casa, eu não falo casa, eu vou falar casa. Eu tenho 2 sílabas. Então, eu tenho um conjunto de fonema K e o conjunto de fonema na. Professora, peraí, o que é fonema? Eu não sei o que é fonema. Ah, é cada letra um fonema? Não, tem letras que tem mais fonemas, né? Fonema é o som pronunciado daquela letrinha, né? K, eu tenho 2 fonemas, C e A, porque eu falo C e eu falo A, né? Zá, também, 2 fonemas, o S e o A. Quando eu junto esse conjunto de fonemas, eu tenho uma sílaba. Como que eu vou saber quando é uma sílaba ou não? A sílaba, eu vou colocar o lembretinho aqui para vocês, ela só existe, sílaba, só existe quando há uma vogal. Como assim, professora? A sílaba não existe se não tiver uma vogal ou uma semivogal, tá? Então, o que vai acontecer? Não existe uma sílaba só de consoantes, por exemplo. Não tem. Posso ter 5 consoantes juntas. Se não tiver uma vogal, não vai ser uma sílaba, tá bom? Depois disso, agora eu já sei o que é uma sílaba. Eu sei que a sílaba, a consoante, ela vai se apoiar no vogal. É como se o vogal fosse a alma da sílaba. Tem que estar junto com uma vogal para se tornar uma sílaba. Isso eu já aprendi. Agora nós vamos aprender como classificar a quantidade de sílaba. Uma palavra, ela pode ter 1 sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas, 5 sílabas, muitas sílabas. E aí foi feito uma regrinha para classificação, tá bom? Ah, antes de eu falar da classificação, eu vou falar outra coisa que eu tinha me esquecido. Nós temos 2 tipos de sílabas. As tônicas e as átonas. Ai, prof, muito difícil. Não, é bem facinho. Olha só, a tônica é a sílaba mais forte. Então, eu vou colocar aqui, ó, forte. As átonas são as sílabas mais fracas da palavra. Vou dar um exemplo. Olha só, eu tenho a palavra aqui. Café. Tenho 2 sílabas, não tenho? Qual eu falo mais alto? Cá ou fé? É lógico que é o fé, né? Tem até o acento. Então, ela é a minha sílaba tônica. E o K que eu pronuncio mais fraquinho, ela é átona. Belezinha? Então vamos lá para a classificação das sílabas. Tá? Vou escrever aqui. Só um minutinho, que eu já vou explicar. É engraçado, né, crianças? Que no vídeo a gente parece que tem que ficar falando o tempo inteiro. Na sala de aula não precisa ser assim, né? Então tá. Ó. Monossílaba. Mono. Olha só. Mono. De uma. É uma sílaba só.
Ah, professora, só então são só 2 letras? Não, eu posso ter uma palavra que tenha 3 letras, né? Sendo 2 consoantes e uma vogal, ou uma consoante e 2 vogais. É importante que esteja presa a uma vogal para ser uma sílaba. Monossílaba tem uma sílaba só, ela não se separa. É um conjunto de fonema pronunciado de uma vez só. Por exemplo, pé é uma monossílaba. Vamos supor, olha aqui, ó, chão. Eu tenho 3 letras, mas uma sílaba só. Belezinha? Dissílaba, de 2, né? Então, 2 sílabas. Vamos lá. Café, 2 sílabas. Trissílabas, 3 sílabas. Macaco. E polissílaba vão ser 4 sílabas ou mais. Aí, se tiver 8 sílabas, professora, não, a gente vai classificar como polissílaba, tá? Poli, muitos, tá? Então, vamos colocar aqui. Biblioteca, né? Entenderam? Então, outra coisinha aqui, só para encerrar nossa aulinha, que a prof vai falar para vocês, que na hora que eu estava falando que a sílaba, então, é um conjunto de fonemas que saem na pronúncia de um único som. E elas têm que estar apoiada a uma vogal. Por exemplo, eu vou falar aqui a palavra objeto. Olha só, gente, na palavra objeto, o meu B é mudo, não é mudo? Então, como que eu vou separar isso daqui? O B é uma consoante, não é? Ele tem que estar junto de uma vogal para ser uma sílaba. Então, ó, olha só como que ele vai ficar, apoiado numa vogal. Ah, professora, mas eu falo às vezes objeto. Eu pronuncio objeto. Eu pronuncio esse não, mas não pode ser pronunciado. Ele vai estar colado ao O, por ser uma vogal, tá bom? Então é isso. Muito bom dia para vocês, tá? Que vocês estudem bastante em casa, preste atenção. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para a prof, tá? Tanto na plataforma quanto no nosso grupo, tá? De mães, que a prof vai responder tudo, grava videozinhos mais curtos, manda diretamente para vocês também, tá bom? Um ótimo dia para vocês e até a próxima!